tudo bem? Sem Tabus, chegando até você. Obrigada por estar aí do outro lado. Eu sei que nesta hora tem gente que se programa especialmente para ficar com a gente. E você não sabe quanto nós ficamos gratos por isto, por seu reconhecimento de que estamos aqui fazendo um bom trabalho, mas é porque você aí do outro lado merece que façamos algo relevante para a sua vida, para o seu dia a dia, para as suas experiências mais necessárias, mais reais, de acompanhar você naquilo que é mais íntimo também. Essa é a principal proposta do Sem Tabus, é falar de sexualidade, falar de emoções, falar de sentimentos, de relacionamentos, querendo construir em você a ideia de que alguma coisa pode ser feita e cada vez mais você pode aprimorar a sua rotina, o seu jeito de viver, a sua maneira de enxergar a vida e construir assim uma vida sexual mais saudável, muito mais saudável do que tem sido até aqui. Você vai me dizer, mas está tudo bem, pode ficar melhor ainda. As coisas podem ainda melhorar mais e mais, porque há alguma coisa sempre que podemos fazer para o nosso bem, para o bem do outro. Eu não sei se você já parou para perceber, mas nós falamos muito sobre sexo. Hoje você, por tantas facilidades, pode acessar materiais dos mais diversos, podem ouvir pessoas falando, pessoas escrevendo, canções, programas de televisão. De todas as maneiras, a temática sexo ou sexualidade chama muito a atenção. Será que de tanto nós falarmos, sendo que em outros momentos falar de sexo era um tabu, era uma coisa assim mais estranha, mais delicada, fala baixinho, coisa para gente grande entre quatro paredes. Mas não se fala mais disso, afinal de contas, para que falar de sexo? Basta fazer, já está de bom tamanho. Mas será que nós hoje, com essa nova maneira de enxergar e viver e poder falar com mais abertura, tendo um olhar diferenciado sobre o sexo, será que estamos vivendo o sexo na mesma proporção que temos falado sobre ele? Vamos pensar sobre isso no programa de hoje. Você pode interagir com a gente na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, e vai interagindo, conversando com a gente, deixando a sua opinião, participando. O tema de hoje, para você que nos acompanha pela rádio Novo Tempo também, obrigado aos amigos que estão na sintonia. Você nos acompanhando aqui na nossa telinha também, pode acompanhar e compartilhar com outras pessoas que o Sem Tabus já está no ar. O tema de hoje, sem medo e sem vergonha. Falamos muito, a qualidade desse sexo deixa muito a questionar. E como você aí do outro lado tem lidado com o tema? Tem medo, tem vergonha do seu marido, tem vergonha de falar de sexo com os filhos, tem medo de você mesmo encarar-se tratando do tema sexo? Para falar sobre isso, uma amiga que é também já sua amiga, que acompanha os meus programas, mas é a sua primeira vez aqui no Sem Tabus. Bem-vinda, doutora Raquel, boa noite. Boa noite, eu fico agradecida pelo seu convite e pela oportunidade que você me dá de refletir um pouco mais sobre esse assunto. Que bom! O que vem à sua memória? Que conhecimento você traz? Lembrando que a doutora Raquel, ela é Master Coaching, ela é uma treinadora de emoções. Isso nessa fase da vida em que as pessoas estão precisando tanto serem treinadas porque se perderam de si mesmas. O que uma treinadora de emoções, uma treinadora de sentimentos tem a dizer na área da sexualidade quando o tema é sem medo e sem vergonha? Primeiro, eu quero saber se você entende o que é medo. Uma pessoa pode sentir medo, todos os efeitos do medo. E o medo faz o quê? Paralisa. E quando a pessoa está paralisada, ela é capaz de quê, Darleide? Ela pode até pensar, ela pode até desejar, mas o medo a impede. E a maior parte das pessoas precisam saber que quando Deus criou você e a nós, Ele colocou em cada um de nós recursos para atravessarmos a vida. Se a pessoa está usando a coragem, a determinação, a bondade, que é possível usar para consigo própria e prosseguir. Então, o medo é o grande inimigo das realizações, da felicidade, da alegria. Ele incapacita, torna o indivíduo impotente.
E aí você falou que hoje o Sem Tabus fala sobre medo e vergonha. É isso? Isso O mesmo. que é que a pessoa envergonhada faz? Para onde ela vai? Onde ela se esconde? Eu ouvi numa palestra uma vez essa história, que talvez vocês já tenham ouvido. A pessoa estava no sanitário e havia deixado a porta destrancada. Alguém entrou apressadamente, abriu a porta e quem estava sentado fez assim. Quem estava assentado? No banheiro, no sanitário. Aham. Então, quantas pessoas fecham os olhos e se fecham por causa da vergonha? Deixam de obter ajuda. E isso acontece e se apresenta de uma maneira muito doída na área da sexualidade. Porque lá fora, até que você é motivado a ir, a enfrentar sua timidez, seus medos, porque você precisa viver. Até que há um certo estímulo. Mas dentro de quatro paredes, você e o marido, você simplesmente diz, ou você e a sua mulher diz assim, oh, não consigo. E fica assim mesmo. Esse medo que te aprisiona em você mesmo é o pior de todos. É o pior. Ninguém tem que ser refém dentro da própria prisão que construiu. Exato. Essa é a pior prisão que existe. Então, ainda acontece. E toda pessoa que deixa de buscar ajuda, ela já é disfuncional. Algo está acontecendo. Quem criou a sexualidade? Deus. Deus. Portanto, é lícito, é bom e é abençoado. Porque quando Deus cria alguma coisa, Ele abençoa também. E Ele entregou o sexo como um presente, como diz a minha professora, a doutora Josi de Oliveira, da FCU. E toda pessoa que recebe das mãos de Deus esse presente e usa de acordo com aquilo que o Criador estabeleceu, ela pode ser feliz e plena também nessa área. É possível. Depende dela. São escolhas da Darleide. Então você está falando para aquele homem que tem uma disfunção sexual, mas não busca ajuda. Mesmo que para isto, por causa disto, ele veja sua esposa sofrendo porque não tem a sua companhia sexual. Isso também se dá para esta mulher que está com uma série de dificuldades emocionais, diante daquilo que disseram para ela, enfim, ao longo da vida, o que fizeram a ela. Isso cabe bem para estas pessoas. Elas precisam escolher viver para fazer funcionar a sua sexualidade. Exatamente. Até porque há formas. Eu estive conversando com o Dr. Anthony Portigliatti, ele é o reitor da universidade onde eu estudo, é um homem altamente espiritual, intelectual, um pesquisador, e ele está falando que dentro das pesquisas científicas que existem, Darleide, a questão do pensamento, ela fica em segundo lugar em relação ao corpo, nessa área da sexualidade. Como assim? Então, o homem pode pensar coisas a respeito do seu próprio corpo e isso traz transtornos na área sexual. A mesma coisa para a mulher. Ela pode achar-se ou fora de peso, ou com menos peso, ou que uma parte do seu corpo não está como ela gostaria que estivesse. Ela não é atraente, ela não se sente atraente, Ou não ela não se se faz sente no atraente. padrão que colocaram. Então, o corpo acaba sendo a bandeira vermelha do sexo. E as pessoas precisam, a partir daí, escolher, buscar ajuda. O próprio E depois... corpo diz não, o próprio corpo se nega. Exatamente. Deixa de se entregar, deixa de ver a beleza. É por isso que a grande pergunta das pessoas é, o sexo vem antes ou depois? Antes ou depois de quê? Eu que pergunto, doutora Raquel, antes ou depois de quê? Do primeiro e do segundo trago para descontrair e para deixar as emoções obstruídas, dizendo que isso libera, facilita. O sexo vem antes ou depois de quê? Da briga, do desentendimento. Aí querendo que haja uma bandeira branca para que voltem a se falar. As pessoas, primeiro, precisam aprender a olhar a alma desnuda através do olhar. E no companheirismo, no entendimento, através do diálogo, da cumplicidade, elas podem depois usufruir. E então, chegar ao prazer.
As mulheres podem sim chegar ao orgasmo. E 90% das mulheres que deixam de chegar ao orgasmo, elas têm fraturas emocionais muito sérias. Então, a pessoa precisa considerar as 3 inteligências. Uau, gostei disso. Segura aí. Você está chegando agora, esse é o seu Sem Tabus. Então, compartilhe, convide mais pessoas para nos acompanhar. Nós temos muita alegria em ter a sua companhia a esta hora da noite, neste cantinho aqui que separamos para marcar o encontro com você. E nós queremos, então, estar com você a todo instante. Minha convidada de hoje, a doutora Raquel Fonseca. E uma coisa que nós queremos, com o programa de hoje, alcançar é o seu entendimento quanto à necessidade de pensar e repensar se você tem vivido a sua sexualidade de modo pleno. E nós estamos falando para pessoas casadas quando diz respeito à prática sexual. Nós estamos falando de pessoas que assumiram o compromisso de estarem juntas ao longo de uma história e fazendo o melhor que podem umas para as outras. Mas o fato é que pessoas com quebraduras, com rachaduras, com fraturas, com dores, com agonias emocionais, não conseguem viver em si mesmas nenhuma alegria e não conseguem dividir com o outro. Por isso a nossa conversa. Então participe aqui com a gente. Doutora Raquel, que fraturas emocionais podem ser, por exemplo? O modo como essa pessoa foi tratada na infância. As coisas que ela viu. Eu tenho uma professora, ela é psiquiatra, e numa das aulas de psiquiatria, ela estava abordando, Darleide, pais que mantêm os filhos dormindo no quarto com eles. E enquanto a criança dorme, os pais acham que podem ter o ato sexual livremente. E assim vão. Ah, mas eles estão dormindo. Estão dormindo. O bebezinho não sabe de nada. E está comprovado que o voyeurismo, aquele que se satisfaz assistindo o outro na prática sexual, vem também daí. Pode vir também daí. Então, as coisas que acontecem durante a gestação, durante o 1º ano de vida, durante o 2º ano de vida dessa criança, está formando esse adulto que será entregue à sociedade da forma que ele está hoje. Então, onde as coisas começam? Lá atrás. Porém, agora, nós estamos falando a essa hora da noite, não é para bebês. São para adultos, homens e mulheres que já cresceram. E como está a sua vida? Para onde ela anda? Você está satisfeito com a sua vida e o seu desempenho sexual? E isso sem comparar você com outras pessoas. Até porque a comparação é a pior coisa que tem. É injusta. E há mulheres que se comparam, e há homens que se comparam também. Acabam os homens falando mais de sexo entre eles, por vezes. E as mulheres se fecham mais. Embora isso esteja mudando um pouco mais. Sim. O que foi que quebrou um pouco esse mistério todo que sempre se teve ao redor do sexo? As novelas, a televisão e a pornografia que corre solta. Será que essas são as melhores formas de se orientar a respeito da atividade sexual? A respeito do sexo? Por isso eu falo das 3 inteligências, Darleide, altamente necessárias para o ser humano, para essa área. Hoje o tema é sexo, então vamos ver o que dá para tirar das 3 inteligências para a área sexual. A primeira inteligência é a espiritual. A segunda é a emocional. E a terceira é a intelectual. E você vai me dizer assim, mas o que é que o intelecto tem a ver com o sexo? Boa, segura, nós vamos fazer a nossa pausa, o intervalo. Voltamos aqui com a doutora Raquel, falando sobre as 3 inteligências. Como você usar a inteligência para dar valor, para dar significado à sua vida sexual. Por favor, por alegria sua, tendo compaixão de si mesmo, cuide da sua vida sexual, cuide do seu marido, cuide da sua mulher, cuide dos seus filhos. Faz parte da dignidade humana dar atenção à sua vida sexual. Faz parte também da dignidade humana aprender. Então nós temos para você a revista Família Feliz, que está aqui comigo. Posso te mostrar só para deixar um gostinho de quero mais. A revista Família Feliz, que nós mandamos sempre para você pelo correio. Quando você visita a nossa página, novotempo.com/semtabus, novotempo.com/semtabus, aparece o endereço aí no seu vídeo. Preenche o que está ali à direita do vídeo com as informações necessárias
várias. Manda pra gente, nós vamos então mandar pelo correio para você a revista Família Feliz, combinado? Felizes da vida, nós vamos e já voltamos aqui no Sem Tabus. Até já! Encontro bom esse que a gente faz toda semana. Eu fico tão feliz com o alcance, por saber que tem gente cada vez mais longe acompanhando o nosso programa. A você que nos acompanha de outros países, você que acompanha em outros lugares que não a sua pátria, o seu lugar de origem. Obrigada por estar nessa sintonia aqui com a gente. Que Deus te abençoe. E usando essa palavra sintonia, nós queremos sintonizar você com você mesma, com suas necessidades, para que você tome consciência do que é necessário fazer para você sair do estado em que se encontra. E talvez a sua vida sexual esteja muito mais ou menos, mais para menos que para mais. Cuida dela, se cuida, vai em busca, ouça cada palavra dita aqui hoje, guarda no seu coração, mas não guarda para simplesmente criar sonhos com elas, mas para você levantar-se daí no momento seguinte e dizer: amanhã vou incluir na minha agenda, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha vida sexual, vou cuidar do meu parceiro, da minha parceira, vou cuidar da minha mulher, dos meus filhos, vou cuidar da minha casa, e isso tudo é sexualidade, isso tudo é ser feliz. Nossa conversa de hoje com a doutora Raquel, que estava falando para a gente sobre as 3 inteligências que são necessárias para serem desenvolvidas e trazer a nós bem-estar aplicadas à sexualidade. Doutora Raquel. E eu gostei que você disse antes de chamar o intervalo. 2 palavras altamente importantes, Darleide. Você falou em valor e em significado. Qual é o valor que o sexo tem para você? Perfeito. É moeda de troca? Responda para si próprio. Acha que eu vou dar as respostas e vou arriscá-las? Eu sei qual é o valor que o sexo tem para mim. E qual é o significado que o sexo tem para você? Quando as pessoas começam a pensar e responderem essas perguntas para si próprias de maneira sincera, pode haver mudanças para melhor na sua vida sexual. Mas falando então das 3 inteligências. Okay. Eu coloquei em primeiro lugar a espiritual, depois eu disse da emocional e finalmente da intelectual. Mas eu quero dizer umas 3 coisas que você pode anotar, e eu escreveria aqui no ar, num cartaz, que sexo é algo biopsicossocial. Ok. Então, vamos falar primeiro das 3 inteligências e vamos linkar isso para entender, de fato, onde você está, a que cultura pertence, quais informações lhe passaram. Espiritual, porque eu sou criacionista. Eu creio que Deus criou todo o universo e criou o ser humano, colocando para ele o sexo como um presente. E foi depois de toda a criação, e foi antes de entregar o sábado, que ele entregou Eva para Adão. Eu creio nisso. E eles tiveram ali um momento de identidade, de significado, de alto valor. E se tornaram plenos. Até porque a palavra de Deus diz que os 2, diante de Deus, se tornam uma só carne. Isso é muito mais do que se pensa ou se diz por aí. É para parar, pensar e refletir, e isso dá um longo tema. Exatamente. Então, espiritual é importante. Se foi criado por Deus, ele também disse como, a fim de que houvesse prazer, satisfação e saúde, porque sexo é verdade, é saúde. Produz as endorfinas, melhora a pele da mulher, deixa a mulher mais bela. E isso é verdade. Deixa melhora o homem mais calmo. Isso é verdade, mais seguro também. Bom, essa é a parte espiritual. E na parte emocional? As pessoas reclamam muito que o estresse, as pressões do trabalho, o trânsito nas grandes cidades, o imenso calor e outras coisas acabam tirando a vontade. As pessoas deixam-se minar. Cada um deixa escoar de si próprio ou que o outro tire de si próprio aquilo que ele deixa. Fim.
Deus deu a você a mesma porção de tempo que a toda a humanidade, desde que o mundo é mundo. Uma fração de 24 horas. E como é que as pessoas estão dividindo isso? Quanto elas têm de prazer, de lazer, de atividade profissional e assim por diante. Então, na parte emocional, é preciso atenção, a fim de que a continuidade, a manutenção da prática sexual continue e tenha frequência e estabilidade. Perfeito. Porque as pessoas mais falam em sexo do que fazem. E falam, e falam, e falam. E deixam de fazer, de praticar e de usufruir. E o que é a inteligência e a parte intelectual? É a busca da informação no fórum adequado, no local adequado. Isso é importante. Então, a mãe levar o garoto ao médico quando começa a poluição noturna, quando começa a ter a ereção e ele não sabe nem o que é aquilo. E o garoto precisa entender o que está acontecendo com ele. E se a mamãe, nesse diálogo, se acha incapacitada, busque ajuda. Leve a um profissional, leve ao médico. E esse médico vai ajudar e vai orientar. A mulher, ela precisa ter o ginecologista. E o homem, ele pode ter seu clínico geral ou seu urologista. E ele pode buscar, no fórum adequado, informações. E existem informações que elas ultrapassam realmente o conhecimento comum da Arleide. Elas são muito técnicas. E existem pessoas que têm questões que são físicas e são reais. E a partir dessa busca dentro da medicina, ou dentro da psiquiatria, ou da psicoterapia, fará com que haja mais segurança através da informação. Então, não é mais a informação que se pergunta para o colega, que se pergunta na rua, que se pergunta lá na esquina, no bar, no restaurante. Deixa de ser uma conversa banal, porque o sexo não é banal. E passa a ser uma coisa de interesse real. Lembrando para você, mamãe, papai, que a conversa sobre a sexualidade, ela deveria ter a sua base dentro de casa, né? O levar seu filho ao médico, levar o seu filho ao ginecologista, nessa busca, nessa continuidade pelo ensino, pelo aprendizado, pela valorização da sexualidade, mas sem, contudo, deixar que os princípios sejam trazidos por outros. É possível que uma mãe leve o seu filho pré-adolescente ou a sua menina a uma ginecologista ou, enfim, a um médico de modo geral e lhe seja, por exemplo, orientado à prática da masturbação. Isso vai ser contrário ao que aquela família estabeleceu como padrão moral, espiritual e até intelectual para a sua família. Então, esses valores deverão ser ensinados em casa. É com você, papai e mamãe, que a coisa acontece. Por isso essa conversa, sem medo e sem vergonha. Por isso que o sexo tem que perder essa característica de ser uma coisa feia. Por isso que o sexo tem que perder essa característica de ser uma coisa escusa. Ou se, quando ele vem à tona, que venha em tons de imoralidade, que venha em tons de uma liberdade irresponsável, em tons de um jeito diferente de viver daquele pautado, programado, ensinado por Deus, por sua palavra que está à nossa disposição. Então, lembrando a você, nós entendemos sexualidade como um todo, desde que o bebê está sendo gerado, trabalhado pelos seus pais, pela sua família. Nós entendemos, porém, contudo, todavia, que sexo traz segurança, traz saúde emocional, cria vínculos que mantêm-se ao longo da vida dentro de um compromisso chamado casamento. E nós não temos outra coisa a dizer, até porque esta palavra, que é bíblica, vem respaldada hoje de muitas outras pesquisas, né, no meio científico. Há quem discorde, há quem traga outras pesquisas, mas nós continuamos respaldados de verdade na palavra de Deus. Por isso, sem medo e sem vergonha, no caminho certo, entendendo o plano de Deus para mim e para você na área da sexualidade. E hoje, conversando com a doutora Raquel, ela é Master Coaching, ela é uma treinadora de emoções, de sentimentos, e eu quis trazê-la aqui especialmente para falar disso na área da sexualidade, o que está sendo uma delícia. Que bom! É uma delícia. Você foi muito precisa quando acabou de falar em casa. E quando esse pai ou essa mãe acompanha esse filho ou essa filha a esse profissional, pai vai junto. Exato. Não é o motorista que vai, não. Não é a babá, não. Para de terceirizar a educação em áreas
tão importantes. Filhos são herança do Senhor. E quando uma pessoa recebe uma herança, ela cuida. As pessoas cuidam melhor hoje da casa, do carro, do dinheiro que ficam investindo em outras coisas, do que de si próprios, da própria sexualidade e daquilo que estão formando através dos filhos em casa, Darleide. É isso. Por outro lado, Darleide, a melhor educação sexual que existe, sabe qual é? É o pai amar a esposa, é o marido amar a esposa. Perfeito. É os filhos assistirem isso. E a esposa respeitar e admirar o marido. E os filhos ouvirem dos lábios dessa mãe coisas boas a respeito deste homem que é o marido dela e o pai desses filhos. Essa é a equação, Darleide. Agora, acha que estamos falando para pessoas que tiveram isso na infância? E aquilo que aconteceu dá para ser modificado, aquilo que passou. Mas o que é que você faz com aquilo que lhe acontece? A partir de hoje, a partir de agora, quais as decisões que toma, sabendo o que antes desconhecia e que agora sabe. Por outro lado, a questão da sexualidade, ela é muito individual, Darleide. E quando eu falei que ela é social, é porque em cada região há crenças e há verdades e mentiras que são ditas que ficam dentro da pessoa. Elas foram programadas daquela maneira e elas têm aquilo como verdade. Mas acha que a verdade sua é absoluta e é a única? Ou aquilo que lhe falaram? Costumo dizer, Darleide, que contaram para nós mais mentiras do que verdade na área sexual. Mesmo nas escolas, mesmo professores, para deixar e para esconder o seu próprio problema nessa área da sexualidade. Verdade. É verdade. Criam máscaras. O que mais você quer que eu fale? Crenças. Tem mais de uma coisa. Eu quero que você fale tudo. Por exemplo, como é Uau! que, já que você é uma treinadora, eu gosto de passar essa ideia para dar a entender que nós podemos ser ensinados, treinados, isso nos leva a sermos mudados, moldados. É uma recorrência às queixas na área da sexualidade. É a mulher que reclama do marido, o marido que reclama da mulher, e eles não se encontram sexualmente. E um número grande de homens, por exemplo, por conta do ser homem, do ser macho, do ser o que você queira dizer a respeito dessa postura que o homem tem de não reconhecer suas dificuldades, eu gostaria que você falasse especificamente sobre esse tema para os homens. Como é que os homens quebram um pouquinho esse estigma de não reconhecer que precisa de ajuda e sair dessa mesmice e buscar ajuda? Escolhendo e decidindo. É a mesma coisa, então, para homens e mulheres, né? Para homens e mulheres. Agora, a Darleide está falando de uma dificuldade que realmente o homem tem mais. Mas isso está mudando muito, Darleide. Muito. Do momento que a mulher saiu de casa, desapareceu de casa para ir trabalhar, já há uma geração aí que ficou sem mãe e ficou sem pai. E hoje esse homem é casado e tem filhos. E ele está fazendo o melhor que ele pode, o melhor que ele consegue. Entre ser o provedor também, entre querer que a mulher dele também seja a provedora. E por hora ele tramita entre papéis como é um filho que não recebeu a educação e a criação que deveria receber, e ao mesmo tempo ele é pai e ao mesmo tempo ele é marido. E o que é que acontece? Ele recua. E no que ele recua se torna mais agressivo. E aí deixa de dizer eu te amo. E aí deixa de falar das emoções. E aí a vida passou, envelheceu, morreu. Simples assim. Simples assim. Envelheceu, morreu. Cheio de mortos-vivos, aos 30 anos, aos 32 anos. E muitos deles entram pela linha da pornografia, que é um grande problema hoje. Não adultero, eu não estou adulterando. Outros dizem assim, não amo mais você, eu quero separação, 10, 12, 15, 20, 30 anos de casados. O que farão vocês das suas próprias vidas? Para onde é que você está indo, homem que está nos ouvindo hoje? É preciso crescer.
O homem carece de um encontro dele com ele mesmo e dele com outro homem. Cada homem precisa ter referência de um outro homem que seja admirável, digno, que seja guiado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Busca toda vez que o homem sai daquilo que Deus falou, ele está dentro do ciclo da infelicidade, do ciclo insano da infelicidade. O homem tem um papel dentro do lar. Quando ele deixa de cumprir esse papel, sexualmente as coisas também deixarão de acontecer. Exatamente. Você falou agora mesmo, a mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, e aí, enquanto há reclamação de um para o outro, pode haver uma vida sexual boa e agradável? É claro que não. Há feridas, há mágoas, Sim, ressentimentos. alguém precisa romper o ciclo, seja você. Quem mais cede, mais cresce. E as pessoas dizem, mas eu vou ficar sempre cedendo. Cada um pode, dentro dos limites, oferecer de si o melhor. Experimenta respeitar seu marido. E marido, experimenta falar para a mulher quão importante ela é para você. E a partir daí, havendo um novo entendimento, pode-se reescrever a história sexual também. Mas em sexo, as questões são sempre complexas. A palavra complexa, sexo, né? Tem aí esse X de complexidade. Porque, Darleide, aquilo que parece ser, não é. A pessoa está olhando aqui, mas as coisas estão acontecendo aqui. Darleide, você já viu alguma vez alguma pessoa fazendo mágica? Já. São pessoas que têm uma habilidade muito grande com as mãos. Uma rapidez, um reflexo. Exatamente. Elas fazem na sua frente e você deixa de entender. Ela faz de novo e você diz, mas como? É o seguinte, eles estão treinados para fazer com que você se fixe onde eles querem que você fixe. Mas o que está acontecendo é aqui. Enquanto eu olho no seu olho, parece que na área sexual é mais ou menos assim. Quando duas pessoas não se despem para ir à cama, quando têm vergonha, quando apagam a luz e ainda continuam de roupa e se cobrem de tudo, como é a mente onde está e está fugindo e se escondendo de quê mesmo? Esse jovem, que infância ele teve? Quem abusou dele? E o abuso pode ter sido sexual para esse garoto e pode ter sido um abuso altamente emocional. Pode. E aí, o que é que ele vai dar quando ele estiver na cama? Quem mais está na cama com você? Que fantasmas acompanham, né? A gente continua essa história, nosso intervalo rapidinho. Até já. Bom ter a sua companhia, tão bom estar aqui com você toda semana no Sem Tabus. Você sabe que os programas feitos já estão todos disponíveis no nosso blog e você pode ali nos visitar, pegar um link, distribuir, chamar os seus amigos. Também ficam na nossa página no Face, facebook.com/semtabus.nt. E a minha convidada de hoje é a doutora Raquel, conversando um papo bom, um papo cabeça, inteligente. Doutora Raquel é Master Coaching, ela vem aqui conversar com a gente, mas também queremos deixar com você a possibilidade de ter mais ferramentas, mais conhecimento. Fica a dica, a revista Família Feliz, já falei para você, né? A revista Família Feliz está lá no nosso site, novotempo.com/semtabus, tá certo? Combinado? Falávamos agora há pouco a respeito da postura do homem, acreditar que ele tem a possibilidade, e eu vou dizer até o dever, não queria dizer, mas vou dizer o dever de considerar melhor a sua vida sexual quando o seu desempenho não é tão mais satisfatório como era antes, mas você por medo, por vergonha, por achar que vai ser diminuído demais se você reconhecer que tem um problema e procurar, por exemplo, um urologista, procurar, por exemplo, um psicólogo, por exemplo, alguém que possa dar uma mão para você, para te ajudar a sair do que você tem vivido até então. Considera a alegria da tua esposa,
considera a falta de alegria dela em não ter uma vida sexual prazerosa com você. E você, mulher, também faz o mesmo com seu marido, busca ajuda, está com alguma dificuldade, vai a ginecologista, conversa com ela, expõe tua situação, está na menopausa, mas tudo tem um jeito, dá-se um jeito. O importante é que você saia de onde está, pare de permanecer onde está, choramingando, reclamando e vai buscar ajuda. Doutora Raquel, para ter uma vida sexual satisfatória é necessário o que especificamente? Um homem e uma mulher, vivendo lícita e saudavelmente dentro do casamento. E eu disse um homem e uma mulher. Ok. E, mulheres, quanto melhor vocês tratarem a sogra, o sogro, a família do esposo, melhor as coisas irão. Mais feliz esse marido estará. Marido, quanto melhor você tratar os filhos, a sua mulher, a família da sua mulher. E quanto mais se manifestar, na hora do sexo tudo pode se encaixar melhor, acontecer melhor. E, Darleide, existe a comunhão, a oração, Deus como o centro da vida, Cristo Jesus como aquele que está abençoando e vivendo no seu lar, na sua vida. Pessoas que dizem a verdade, pessoas que são equilibradas, pessoas que cumprem o seu dever, que pagam em dia seus compromissos financeiros, pessoas que sabem qual é a sua receita, qual o seu orçamento e conseguem manter dentro do orçamento seus gastos, se saem melhor sexualmente. Tem a ver, né? Quem diria que o bolso tem a ver com sexo? A verdade é que tudo que se coloca entre o ser humano e Deus atrapalha a pessoa de ter uma vida plena. Tudo que se coloca entre o homem e a mulher, trazendo impedimentos, a falta de delicadeza, a falta de cooperação e de apoio mútuo, a falta de pronunciar boas palavras. A mulher que fica assistindo novela, eu estou sempre repetindo isso, para de viver a vida do outro. Porque quando se volta para a sua própria vida, o padrão, a expectativa que você estabeleceu, ela pode ser cumprida. Então, quando esta mulher cuida de si própria e ela decide ser o presente para esse marido na linguagem de acesso correta, não existe marido difícil. Existe marido não bem acessado. Aí as meninas já ficam ali, E elas agora não me vai jogar queiram pro meu mal, lado. por favor. Que as mulheres se sentem muito cobradas. Mas é que a mulher tem um papel principal nessa história, né? Não diria principal, mas essa história de sexo é entre quê? Duas pessoas, né? Sim. Obviamente que cada um vai precisar assumir a sua parte, e é uma parte não de 50%. Eu costumo dizer que é de 100% cada um. Então não dá para fugir, mulherada. Quer ter sexo bom, vai ter que fazer sexo bom. Para fazer sexo bom, você tem que estar bem, entendeu? Então você não tem como fugir disso. É verdade. Mas eu gosto quando você coloca essa questão do falando para o homem e para a mulher, trazendo essa responsabilidade, porque se faz necessário assumir. Se faz. E outra coisa, Darleide, escove os dentes, tome banho. Faça depilação. Básico e outras assim. coisas. Você está entendendo? Eu não estou aqui para falar de camisola. Eu estou aqui para falar de uma mulher que tem um corpo lindo e se põe nua diante de si própria. E se olha no espelho e gosta do que vê. E quando essa mulher se olha no espelho e gosta do que vê, este homem vai apreciá-la também. É assim. É assim. Então, Darleide, a autorresponsabilidade. Olha ela aí ela entra surgindo. aqui de novo. Você já estudou tabuada? Tabuada 1, tabuada 2, tabuada 9. Era. Mas qual é o fator comum nessa equação matemática? Pois o fator comum na equação da vida é a autorresponsabilidade. Uma mulher que passa o dia todo correndo atrás da poeira na casa, como ela vai estar ao final do dia? Eu quero dizer que tem quem fica procurando poeirinha. Deixa aquilo que é importante substituir por outras coisas que captam,
que destroem, que sugam a energia, as emoções. E aí, por vezes, a esposa se torna mal-humorada ou se coloca indisponível, olhando para o homem com cara de quem desafia, dizendo: vem, me conquiste, peça o que você quer. E aí ficam ali maquiadas, perfumadas, com as suas belas lingeries e os seus saltos altos nessa hora. Que marido vai chegar? Como ele vai chegar? Então faz um favor, querida amiga que está nos assistindo. Chega para o teu homem e pergunta para ele: como é que você gosta? Simples assim. Raquelzinha, como é esse paralelo que você trouxe aí? Antes você disse para as meninas, olhe, para os meninos também, escovem os dentes, Para todos, pros façam dois. depilação, cuidem do corpo. Os homens aliás, os homens podem fazer depilação sim, nos pelos do nariz que ficam saindo para fora. Da orelhinha. E espetam a mulher na hora do beijo. E das orelhas, que elas não sabem mais se tem na frente delas um lobisomem ou se tem um homem. Isso é verdade. Por favor. Essa é a doutora Raquel no Sem Tabus de hoje. Assim mesmo, sem tabus. Né, Moreguinho? Você tá rindo ou tá chorando? Tá rindo. Sabe que é verdade. Doutora Raquel, mas no outro momento você falou de outro tipo de mulher que se põe no seu salto alto, na sua lingerie, com a sua... Ou seja, o oposto daquele outro, daquela outra que não se cuidou. Mas essa também afasta? Ela pode estar afastando no seguinte sentido. Ela se coloca assim e fica a desfilar. Desfilar, desfilar. E quando ele vai, ela se nega. Ah, ela faz um jogo. Ela faz um jogo de sedução. Vende, mas não entrega. Propaganda enganosa. É. Ah, entendi. E olha, tem várias. Sabe por quê? Porque algo aconteceu em algum momento e ela não fala, mas se vinga. Se vinga se tornando bela, fazendo cirurgias plásticas, fazendo suas constantes drenagens linfáticas, passando os óleos de oliva ou de amêndoa, tornando sua pele macia. Mas quando ele vem, ela recua. Ou se torna altamente frígida. É verdade. Como isso. castigo, né? Na verdade, Darleide, infelizmente, as mulheres, elas aprenderam de algum modo e repetem padrões de seduzir e recuar. Agora, dentro do casamento, isso é válido até quanto e como? Eu compreendo que Uma o brincadeira jogo de da gato e sedução rato. pode ser interessante, mas vai lá, chega no finalmente, entendeu? Completa, completa. A mulher, ela pode fazer do homem, da vida dela, o homem que está com ela, o homem mais feliz do mundo. E quando ela consegue acessar este homem, ele irá bem no trabalho, ele irá bem como pai, ele precisa de amor, ele precisa de apoio nessa área, que é da alta intimidade, que é onde ele se entrega. Na verdade, na hora do sexo, o homem diz coisas que não diz fora do sexo. Tem mulheres que conseguem, nessa hora, apartamento, esposas, hein? Apartamento, dinheiro, carro novo e outras coisas. Depois ele diz: ah, mas eu falei. E como o homem é pego pela palavra, ele tem palavra, ele cumpre aquilo que ele falou. Sabe que tem mulheres que só ouvem eu te amo na cama, mas nessa hora ele fala. Alguns não falam, né? É. Aí eles ficam nos grunhidos e eles não falam. Eles só falam aquela língua que eles conhecem. Uma língua estranha. Agora, homens, escreve, tá? Se você não consegue falar, escreve para tua mulher e pergunta assim: como é que você gosta? Ela pode te dizer. E quando você disser como gosta, ela disser como gosta, vocês dois podem ter um encontro muito melhor. O que é que falta entre as pessoas? Diálogo, sinceridade, respeito, afetividade, inteligência espiritual, emocional e intelectual. A compreensão de que sexo é biopsicossocial. Até porque há lugares onde a mulher precisa esconder todo o corpo. Mostrar só os olhos, se mostrar uma parte do braço. Então, quais são as crenças? O que é que esses dois que estão juntos receberam de informações e de programações? É por isso que tem o namoro, o noivado e depois o casamento. Vamos tratar, vamos entender de onde veio quem, de qual cultura e se isso é possível. E Darleide, a compatibilidade
Compatibilidade é fundamental na vida das pessoas. Agora, estamos falando só para pessoas compatíveis? Eu estou certa que não. Eu estou certa que há pessoas que estão com a TV ligada nesse momento, realmente buscando ajuda, querendo ouvir uma palavra de esperança, de ânimo, por causa da incompatibilidade. Pois eu lhes digo nesse momento, nessa noite, em nome do Senhor, Deus deseja que todos os temperamentos estejam em harmonia, que todas as pessoas estejam em harmonia. Se esse é o desejo dele, o que te impede de ser harmônico? De experimentar essa harmonia na prática. Esse equilíbrio, a bondade, o que te impede? Se você trabalha na construção civil e tem as mãos rachadas e grossas, e se você está acanhado, porque sabe que quando toca a parte macia do corpo da sua esposa machuca. E se isso vem fazendo você fechar a mão? E se o fechar a mão vem fechando a sua alma? Pois eu lhe digo, deixa a sua mão receber o óleo de amêndoa, o azeite, a lixa. E a sua mão pode ficar lisinha de novo. E se a sua alma está áspera, vai a quem te criou. Tudo é possível, Darleide. Darleide, é delicioso o sexo. É maravilhoso. É abençoado. É saboroso. Ajuda a aliviar o estresse, a tensão. Traz identidade, significado, dá valor à vida. Cria vínculos profundos. Cria vínculos profundos. Agora, como pode haver o sexo sem culpa se ele estiver dentro daquilo que Deus falou? Essa é a conduta, essa é a norma. Minha amiga, uma coisa você falou agora há pouco, nosso tempo já se foi, mas você também falou sobre oração. E eu quero concluir o programa lembrando a você de casa, por favor, sem graça, sem gracinhos, sem fazer piadas com alguma coisa tão séria. Por favor, sem considerar que as coisas levianas, como elas muitas vezes se apresentam, sem nenhuma imoralidade, sem nenhuma tosquice, sem nenhuma dessas ideias equivocadas que por aí andam pintando para nós como se fosse algo genial. Nós aqui apresentamos o sexo como alguma coisa que veio da parte de Deus e de fato é. E quando nós linkamos oração a sexo, quando nós falamos de gratidão por conta da sexualidade, nós estamos falando sério. Não é piada, não é brincadeira, não é alguma coisa para cair de graça em programa de humor. Isso aqui é coisa séria. Eu tenho visto, ouvido, recebido histórias de casais que têm a sua vida sexual restaurada desde que passaram a pôr os joelhos no chão, antes que seus corpos, um com o outro, se tornassem um só por meio do ato sexual, a alma, o coração, os sentimentos, as emoções, os pensamentos foram apresentados a Deus. E um casal que, por exemplo, entre outros, há cerca de 15, 16 anos, melhor, cerca de 18 anos, havia uma série de dificuldades na área da sexualidade. Passaram a orar pela situação. Passaram a clamar a Deus que houvesse cura na vida sexual. Ele sem vergonha, ela sem vergonha, ele sem medo, ela sem medo na presença de Deus. E hoje eles dizem assim, Darleide, se te perguntarem se Deus opera milagres na vida sexual de um casal, nós estamos aqui e somos testemunhas. Sim. Então, acredite nisso. Acredite, é verdade. Deus quer agir na sua vida sexual. E Darleide, Sim, em amada. quanto tempo Deus deseja agir? Em 1 ano, 10 anos? Deus deseja agir agora. É possível. Eu vou compartilhar uma coisa da minha vida. Dá tempo? Se não, edita. Tira o Rápido. começo e deixa ao final do programa. É o seguinte, existiram dias na minha vida em que eu chegava muito cansada do trabalho, toda uma atividade do lar, da casa, e eu, quando ia me deitar com meu esposo, já cansada. Mas eu começava, depois de deitada, a falar com Deus, Senhor, eu estou tão cansada. Eu gostaria tanto de ser presenteada nesse momento, pelo instante do prazer sexual. Por favor, me concede esse presente, me dê isso. Quantas vezes Deus me atendeu. Como isso era bom. Então é preciso falar com Deus a respeito de como você está, daquilo que Ele deseja para você. Fala. A oração é importante. Orar, o casal. Sabe que horas o casal tem que orar?
uma vez, pelo menos, juntos ao dia. Pode ser de manhã, pode ser por telefone. Isto une o casal. E Deus tem bênçãos especiais para o casal que ora. E que Deus te derrame bênçãos especiais também sobre a sua Amém, vida, sobre amém, a sua casa. Eu recebo, eu agradeço sobre a sua também. Amém. Sobre os amém. nossos lares. Amém. Darleide, você é uma bênção. Amém. Sua família é uma bênção. Louvado Que assim seja continue. Deus. E a sua também. Amém. Um beijo para a filha linda que está aqui te acompanhando, a Sim, Eve, ouvindo linda. tudo. Evelise, E você- Annelise, eu amo vocês, Marcondes. Você é ótimo. Deus continue a te abençoar. Ah, lindos! Um beijo para vocês aí de casa. Semana que vem, encontro marcado. Pensa e vive o que nós estamos falando aqui. Pela graça de Deus, você vai vencer. Até o próximo.